Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo 12. Nós vamos fazer uma dupla aí, Jair e Lara. Olha que bênção. Já, Lalá, olha que bênção. Até uma dupla. Essa chuva aí não teve tocador, mas Jesus providenciou. Lá e já, olha aí, pode até fazer um CD, tá vendo? Deus abençoe. O importante é a gente ter um momento de adoração na presença do Senhor, né? 1 Samuel, capítulo 7, versículo de número 12. Um texto bem conhecido aí. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Primeiro Samuel, capítulo 7, versículo 12. Os irmãos acharam? Amém. Diz assim: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos juntos repetir? Até aqui nos ajudou o Senhor. Mais uma vez, até aqui nos ajudou o Senhor. Agora abre em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1. Só vira uma página. 1 Samuel 4, 1. Veio a palavra do Senhor a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram num campo aberto cerca de 4.000 homens. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse culto, por essa semana, por essa chuva, por este louvor, pelos irmãos que estão aqui, por aqueles que não puderam vir, pelas famílias dessa cidade, pela igreja. Ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor sopre nessa noite a cada coração. Que essa mensagem alcance cada um que aqui está e também nos ouve em casa. E onde estiver, possa ouvir o Evangelho do Senhor. Para toda a nossa família, hoje e sempre. Amém. Os irmãos podem se sentar. Em nome de Jesus. Essa palavra bem conhecida aqui, até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, é uma palavra que se encontra na Bíblia 3 vezes. 3 vezes essa palavra Ebenezer existe no Antigo Testamento. Uma das vezes, o significado original de Ebenezer significa um lugar próprio, ou uma pedra de ajuda. Ela significa um local em Efraim, que era uma aldeia, e muitas vezes essa aldeia servia de suporte nas batalhas, nas guerras, nas lutas. E Efraim era o lugar onde eles separavam aqueles que nas batalhas de Israel, eles abrigavam o seu povo, abrigavam as suas famílias. E durante essas lutas, essas batalhas, nós vivemos uma época na Bíblia chamada a época dos juízes, que se encontra antes de 1 Samuel, que é logo após a morte de alguns profetas, e ainda não tinha um rei em Israel legitimamente imposto por Deus, e esse povo tinha em Israel uma grande dimensão de cada um fazer suas lutas, fazer suas batalhas. Eles iam, eles atravessavam, lutavam, e ali eles conquistavam. E a gente vê que Samuel, ele é levantado numa época em que a luz de Israel se apagou. Havia simbolicamente a arca da aliança que representava a presença de Deus no meio do povo. E cada vez que aquela arca ela vinha de encontro a Israel, Israel recebia, dizemos assim, a bênção. Quando aquela arca saía, havia ausência de Deus, a ausência da presença de Deus, e o povo perdia aquelas batalhas.
Até Deus então vê o clamor de uma mulher chamada Ana, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, aliás, que Ana vai ao templo e ela ora e ela clama ao Senhor, porque ela via que havia uma escuridão no meio de Israel, todas as batalhas o povo perdia, todas as guerras o povo não conseguia vencer, e essa mulher então chora nos pés do Senhor, para que Deus pudesse dar a ela um filho. A verdade, o coração de Ana não era só um coração materno, não havia um desejo só porque ela tinha que ter um filho. Ela via que Israel precisava de um líder, precisava de uma missão, precisava de um povo, alguém tinha que fazer alguma coisa. E Ana, ela vem se comovendo no templo, vem chorando, vem clamando ao Senhor, vem pedindo por socorro, há um desespero no coração dela e há uma ausência do sacerdote. O que era de lei os sacerdotes se preocupar com a casa de Deus, uma mulher simples, que não tinha nada a ver com a eclesiologia da igreja, ela preocupa com o povo. Então ela chora, ela vai, ela clama, ela grita a presença do Senhor e Deus atende às orações de Ana. Ela faz um voto a Deus, dizendo: Deus, se o Senhor me conceder um filho, eu vou devolver para o Senhor. Esse filho não vai ser meu. Esse filho não vai ter uma vida normal como criança. Eu não vou levar esse menino para o parque, eu não vou levar esse menino no zoológico, eu não vou fazer um piquenique com ele, eu vou devolver ele ao sacerdote, e o sacerdote vai fazer dele um profeta, vai fazer dele um homem de Deus. Eu só vou ter o privilégio de ganhar, de amamentar, e assim que esse menino desmamar, ele vai voltar para a sua casa. Os sacerdotes vão criar ele, os sacerdotes vão formar ele. Vamos dizer assim, ele foi adotado como se fosse um seminário, e aquela criança cresceu inteiramente para Deus, exclusivamente para Deus. A Bíblia diz que Samuel cresceu ao ponto de que todas as palavras que esse profeta Samuel falava, Deus as honrava. Imagina os irmãos, tudo que o homem falava, Deus honrava. Tudo que ele anunciava, Deus se comprometia em fazer. Cresce Samuel com 3 ofícios que simbolicamente só Jesus teve. 3 ofícios esse homem teve. Ele era um sacerdote, que era aquele que representava Deus diante dos homens. Ele era um profeta, porque ele falava em nome de Deus, inclusive ungiu 2 reis e também repreendeu os 2 reis. E ele teve o ofício de juiz. As causas de Israel traziam para Samuel toda briga familiar, contenda entre parentes, brigas profissionais, desajustes de empresas, que na época não eram empresas, mas eram negócios, tudo que se resolvia no meio do povo, ele era o juiz. Ele que decidia. Somente Jesus, no Novo Testamento, que é considerado como sacerdote, juiz e profeta. Como juiz, Jesus é o grande rei. Como sacerdote, ele não falava através de algo profeticamente. Toda vez que Jesus falava, ele falava: eu vos digo. Porque os profetas do Antigo Testamento falavam: assim diz o Senhor. E Jesus falava: eu vos digo, porque ele era o profeta por excelência. E Jesus era rei, juiz e era um sacerdote. Sacerdote de todos os santos. Mas aqui nós vemos nesse contexto, irmãos, uma palavra importante para nós, que no nosso vocabulário cristão, muitas vezes nós usamos: Deus te ajuda, Deus te abençoa, Deus é contigo, que o Senhor cuide de você, obrigado, que Deus abençoe. Mas a condição aqui é: o que significa de verdade, biblicamente, a palavra Deus te ajudou? O que significa de verdade Deus tem me ajudado? O que é biblicamente o significado Deus me ajude? Nós vemos em placa de caminhões sempre: Deus abençoe você, Deus me ajudou, até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, Deus é comigo. Mas será que Deus, que a Bíblia apresenta, é esse Deus que está nos ajudando como nós falamos aos outros? Será que Deus é mesmo esse Deus que nós podemos falar: te ajude,
como nossa linguagem popular? Porque biblicamente nós vemos uma história de um povo que está sofrido, que está derrotado, que está destruído e que está sem a bênção de Deus. Como que eu sei que até aqui Deus tem me ajudado? Porque tem muitas pessoas que chegam até aqui sem Deus ajudar elas. E chegam. Como é que as pessoas podem chegar a alguma coisa na vida? Os ateus, por exemplo. Você vê muito ateu bem de vida, rico, próspero. Você vê muito filósofo dando palavras e palestras e que tem uma linha familiar melhor do que a nossa, que é cristão, muitas vezes. A gente vê muitos outros que não creem na Bíblia, alguns imperadores, reis, empresários, juristas, comunistas, imperadores que triunfaram aqui na Terra, que na lógica da estatística humana, eles foram bem-sucedidos. Tiveram diplomas. O que é ser bem-sucedido? Porque nós somos cristãos, nós dizemos, pastor, fulano é bem-sucedido. Aí a palavra que vem é, sucedido por quê? Porque casou bem. Fulano é bem-sucedido porque passou no concurso público e ganha bem. Na nossa linguagem humana, aqui na Terra, no andar de baixo, as pessoas bem-sucedidas são essas. Ele tem casa própria. Só falta Jesus. Como que parece que Jesus só falta 10%. 80% ele já tem, só falta Jesus. Não bebe, não faz isso, não faz aquilo. E esse homem só falta Jesus. Aí a gente pensa, não, ele é bem-sucedido. Mas quando a gente vê nesse texto as coisas acontecendo, dá para perceber que há outra dimensão do que é Deus é contigo. No nível do mundo, existe duas palavras importantes, que é a graça comum e a graça especial. O irmão Alexandre deu um estudo aqui uma época sobre isso. A graça comum é a condição que Deus dá a todo ser humano na terra. Pode ser um diabo, pode ser um homicida, pode ser um Hitler. Se nasceu, ele tem a bênção de Deus do sol e da chuva. Se nasceu nessa terra, ele tem a graça comum que Jesus cita em Mateus capítulo 5, versículo 41, quando ele diz: o sol nasce para o justo e para o injusto. O mesmo privilégio que um corrupto e um honesto tem nessa vida, de ter a chuva, de ter o sol, nós temos. E o Salmo de número 139, versículo 13, ele é um pouco até mais forte. Aliás, Salmo 145, versículo 9, ele é um pouco até mais forte, que diz assim: o Senhor é bom e Ele abençoa a todos. Lamentações 3:23 diz lá que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, mas ela não tem fim. Tem pessoas que nessa vida vai viver melhor do que você que é crente. Tem pessoas que não têm Deus, que vai ter filhos honestos trabalhando, e quem é crente orando vai ter filhos desviados e perdidos. E aí a gente fica assim, mas por que essas pessoas são abençoadas? É porque a gente não entendeu a condição da bênção. Eu volto a repetir, a bênção para os cristãos é as coisas da vida sendo tudo organizadinha, bonitinha, sem coronavírus, sem doença, sem carro quebrando, sem filho dando trabalho, sem crise. Aí as pessoas dizem: eu estou abençoada. E na verdade, aos olhos de Deus, não tem nada a ver com isso. Porque Deus, ele é abençoador desde o dia que o ser humano começa a viver e começa a respirar nessa terra. Ele já é abençoado porque a mãe que o ventre gerou coloca vida neles, e ele passa a ter vida porque essa vida é dada pela manutenção de Deus. Mesmo que essa pessoa não esteja na igreja, Deus continua velando por ela, honrando ela, soprando nela, para ver se ela acorda
conhecemos. O que significa Deus te ajude? Primeiro, significa que quando nós sabemos se Deus nos ajuda, é quando Deus está dando manutenção na minha vida espiritual. Entenderam? Então, se eu comprar um carro melhor, não significa que Deus está me abençoando. Se eu trabalhar direito, ser honesto e saber administrar meus bens, eu posso ter um carro bom. Se eu andar direito, honesto, trabalhar, saber negociar, saber me organizar, eu vou conseguir um lote. Eu vou construir minha casa. Com muita dificuldade, eu vou conseguir. Mas quando eu sei que Deus tem me abençoado, primeiro, é quando eu tenho consciência que Deus abriu as portas para mim ter uma casa, ter um carro, todas essas coisas que eu falei, mas a mais importante dela, que Deus está dando manutenção espiritual, o fôlego de Deus está na minha alma. O que significa Deus te ajude? Quando eu digo Deus te ajude, irmão, significa, olha, que você continue no Evangelho, que você não apague o fogo do amor eterno de Deus e na verdade da luz, que você caminhe sempre mantido pelo poder de Deus na sua alma, sabendo que a sua vida pertence a Ele e que um dia Ele vai chegar diante de você e vai perguntar o que tens feito da tua vida, o que a sua vida é, o que você compra e vende, qual benefício o reino de Deus ganha. O que significa Deus te ajude? Significa que Deus está sempre me libertando das trevas, está sempre me trazendo na luz, que eu não estou sendo enganado, que eu estou num mundo de sedução, de corrupção, de pecado, de miséria, mas como diz Paulo, Deus está sempre me livrando de assaltões da vida que tentam me levar à destruição e à morte. O que significa Deus te abençoe? É quando eu sei que as trevas não têm domínio no meu coração e que Satanás não acha em mim lugar para tentar habitar, coagir, me levar a mentir, a enganar, a usurpar e a destruir a vida alheia. O que significa Deus te abençoa? Significa que quando eu peco e quando eu erro, eu entro no contexto de Romanos 5:20, que onde o pecado abunda, onde o pecado amarra, onde o pecado me destrói, eu creio na graça, eu creio no favor merecido, que eu não sou destruído, que a abundância do pecado vem, mas só a superabundância da graça é o que não me deixa destruir nesse mundo perdido, e sem Deus e sem vida. O que significa Deus te abençoa? É quando eu sei, que todas as vezes que eu ando, eu sei que a minha vida há uma presença maior, e essa presença é do Espírito Santo de Deus, o Consolador que Jesus prometeu em João 16. Eu vou para junto do Pai, mas vocês não serão órfãos, mas vocês não estarão sozinhos na vida. Eu vou enviar a vocês o Espírito Paracletos, que significa o Espírito de consolo, que vai enxugar lágrimas suas, que vai levar vocês a toda a verdade, que vai fortalecer vocês quando estiverem fracos, que vai encher vocês quando estiverem vazios, que vai levantar vocês quando estiverem caídos, que vai soprar em vocês a vida de Deus quando estiverem frouxos e não saberem que rumo a tomar. O Espírito de Deus é o que sopra em nós com gemidos inexprimíveis quando não sabemos orar. A bênção de Deus te ajudou, Ele intercede ao Pai junto a Deus a teu favor e a teu favor. Aleluia. Isso é Deus te ajude, irmão. Agora nesse texto, no capítulo 4, para finalizarmos aqui, quando eu sei que Deus não está me ajudando? Porque eu vejo muita gente andando e não chega a lugar nenhum. Inclusive crentes. Vejo gente andando e ele não sai daquele nível, sabe? Ele não consegue subir uma elevação espiritual. Conhece Jesus, às vezes até vai para o céu. Crê em Deus, foi batizado. Mas o nível dele é muito superficial, ou dela. É muito ralo, é muito fraco, muito religioso,
muito racional, muito aqui. E como é que eu sei que Deus não tem me ajudado nesse sentido de me fortalecer? Como é que eu sei que eu não estou progredindo, que eu não estou crescendo? Como é que eu posso dizer, como os nossos irmãos acabou de dizer, Samuel, até aqui me ajudou o Senhor? Será que você pode dizer isso? Até aqui me ajudou o Senhor? No versículo de número 2 do capítulo 4 de 1 Samuel, os filisteus vencem os israelitas, o diabo vence o povo de Deus. Para ficar bem assim, clarinho para os irmãos, porque ninguém aqui, graças a Deus, é menino, então a gente vai entender melhor. O diabo venceu os crentes. O mal venceu o bem. Isso é possível? Claro que é possível. Porque Jesus não é um amuleto que eu ando com ele. E quando eu uso esse amuleto, o diabo não me pega. Quando eu tiro, o diabo me pega. Porque Jesus não é um mágico que eu clamo e eu cito uma senha, e essa senha vem e me protege a minha casa e a minha família. Não. Segundo o Evangelho, Jesus é um Deus, é relacionado comigo, é uma pessoa que habita dentro de mim, é uma vida que me fortalece, que me cura, que me transforma, que me direciona, mas a gente vê muita gente caindo, deslizando e perdendo feio as suas guerras. Guerra na família, guerra espiritual, guerra no trabalho, guerras, ele é perdido, ele é fracassado. Simplesmente é fracassado, espiritualmente é fracassado. Capítulo 4, versículo 2 diz lá: puseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel e travar uma grande peleja. Israel foi derrotado pelo inimigo, pelos filisteus. Quando eu sei que Deus está me ajudando, pelo menos o que eu faço para atrapalhar Deus me ajudar, é quando há uma autoconfiança da minha pessoa em meio aos problemas da vida. Toda vez que eu encontro gente, eu resolvo isso aqui, pastor. O casamento está com problema, mas eu resolvo. Eu sei passar lábia na mulher, eu sei conversar. Eu estou com problema financeiro, mas eu sei resolver. Eu sei. Israel começou a perder a batalha porque havia um alto índice de confiança própria em si. Havia sempre uma autossoberba disfarçada que Satanás sempre coloca no coração dos crentes, e foi essa a proposta que o diabo fez para Jesus lá quando ele estava naquele jejum prolongado de tentação. Há uma falsa ideia, há um falso crente, há um falso engano de uma mensagem: você é tão bom, você é tão forte, você é um vencedor, você sempre vai triunfar, você sempre vai ganhar, você é o cara ou a cara, sei lá, você sempre é importante. Há uma falsa ideia de uma espiritualidade impecável, intocável. Israel sentia-se assim: nós somos o povo da pátria, nós somos o Deus de Israel, nós somos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pastor, quando eu sei que Deus não ajuda essas pessoas, é porque a Bíblia diz que Deus tem prazer no humilde. É porque Deus habita em dois tronos. Aliás, um é trono e o outro é chiqueiro. Deus habita no trono de glória, dos céus, esplendor, de maravilha, mas Deus também habita no coração contrito e quebrantado, que clama o nome dele. Tiago diz: eu tenho prazer naquele que se humilha, mas eu resisto ao soberbo. Eu dou graça ao humilde, mas eu resisto ao soberbo. O soberbo grita, mas ele não me acha. O soberbo fala, mas eu não aprovo. O soberbo anda, mas eu não estou com ele. Deus está dizendo: Israel, vocês perderam porque vocês me esqueceram. As pessoas estão esquecendo de Deus, e não é na igreja, estão esquecendo de Deus em casa, de manhã cedo, quando vai trabalhar. Nós esquecemos de Deus em casa, quando comemos alimento e não dizemos: pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Obrigado por esse alimento. Obrigado pela minha família.
obrigado pela minha casa. Eu não estou dizendo que nós temos que fazer isso todos os dias. Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer toda hora. Eu estou dizendo que nós deixamos Deus na nossa casa. Nós deixamos Deus na igreja, nós deixamos Deus nos problemas e nós esquecemos de Deus, porque achamos que vamos resolver e não vamos resolver mesmo. Vamos perder as nossas palavras. Capítulo 3, no capítulo 4, versículo 3 diz: voltemos o povo ao arraial, e disseram os anciões de Israel: porque nos feriu o Senhor? Porque nos feriu, não foi o diabo. Irmãos, eu estou lendo a Bíblia, olha aí, capítulo 4, versículo 3. Voltaram o povo ao arraial, ou voltaram o povo à igreja, e disseram aos anciões, os pastores, presbíteros de Israel: porque feriu o Senhor. Porque Deus esqueceu de mim e feriu os filisteus, e esses mataram num campo aberto cerca de 4.000 homens. Que morreram, porque eles obedeceram ao Senhor. Estamos morrendo quando desobedecemos a Deus. Estamos morrendo quando ausentamos da igreja. Quando é que Deus não está me ajudando numa situação difícil? É quando nós estamos nos acovardando nos dias maus. Deus não tem compromisso com o covarde. Aliás, a fé é para corajosos. A fé é para doido mesmo. E ficarão de fora os homicidas, idólatras, e etc. E depois o Apocalipse diz: aos covardes, aos tímidos. Israel se acovardou. Irmãos, estamos nos acovardando quando a televisão manda criar nossos filhos. Estamos nos acovardando quando o pecado vem de forma violenta e nos santificamos para nos preparar para ela. Apóstolo Paulo escreve a sua carta em Efésios capítulo 6 e ele diz assim: revestivos, capítulo 6, 11, de toda a armadura de Deus. Eu aprendi quando eu me converti de um pastor, nunca me esqueci, ele falava: Júnior, o evangelho não é aquele que te livra dos problemas, o evangelho é aquele que te prepara para os problemas. Nós convertemos para que Deus pudesse pôr em nós uma armadura e não uma fralda. Quando nós convertemos a Jesus, Deus te deu uma couraça. Ele te deu uma capacidade de vencer o mal, porque ele disse assim: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Paulo diz: eis que nós somos como luzeiros no meio de uma geração perdida. Quando é que Deus não me ajuda e não ajuda mesmo? É quando eu cruzo os braços, eu assisto os problemas em minha volta, eu não faço nada para melhorar essa situação. Quando é que Deus não me ajuda? É quando eu cruzo os braços e eu não consigo mais orar para aquela situação. Quando é que Deus não me ajuda? É quando eu fico em casa e eu peço o pastor ou o crente aqui para orar daqui para lá para mim. Quando é que Deus não me ajuda? É quando eu não saio do meu banco, da minha casa, da minha poltrona, e eu venho participar da fé com os irmãos, porque eu tenho ânimo para tudo. Mas parece que quando eu falo de igreja, eu sou travado, eu sou amarrado, eu sou vítima. Os irmãos me ofenderam, os irmãos me machucaram, o outro não me ama, a outra não me ajuda. Mas se eu recebo um auxílio emergencial, eu vou providenciar esse dinheiro. Se eu recebo um bônus da empresa, eu vou providenciar trabalhar melhor. Mas parece que para Deus a gente se amarra, a gente coloca obstáculo, a gente coloca empecilho. Aí Deus não vai te ajudar mesmo. Porque a ajuda que Deus te deu foi te dar um fôlego de vida. E eu tenho capacidade de respirar. Porque a forma que Deus te ajudou é que te deu inteligência. Você tem capacidade de pensar. E a forma que Deus me ajuda é ter vida e banco para sentar. É a condição que Deus me deu para assistir o culto. E a forma que Deus me deu para ajudar é ter luz e energia. É igreja aberta.
é obrante recebendo, é irmãos do louvor mesmo linguado cantando, é pastor pregando, é o ambiente sendo preparado. Para quê? Para que você venha a Jesus e o resto ele trabalhe em seu coração e ele levante com graça e com poder do coração. Louvado ao nome do Senhor. Imagina se a mulher do fluxo de sangue se acovardasse. Acovardasse diante de uns grandes homens que estavam em volta de Jesus e a mulher que estava sangrando muito. Lucas, que é médico, diz que 12 anos essa mulher sangrava. 12 anos. Quem é mulher aqui? 12 anos sangrando, e sangue fala de vida. Imagina se essa mulher ficasse nas periferias. Ninguém me ajuda. Deus não me ama. Vida, azar, dificuldade. Papai não vem, mamãe não vem, filho não vem, ninguém se importa comigo, imagina. E Jesus andando, e ela simplesmente fala: eu vou tocar nesse homem. Eu vou tocar nas vestes desse homem. Gastei todos os meus dinheiros, eles me roubaram, ninguém foi solidário comigo. Um médico deveria falar: mulher, pega uma reserva desse dinheiro, mulher, para o teu caixão. Mulher, até aqui 80% nós já cobrimos as consultas. Você está vendo que não vai chegar a lugar nenhum. Tira pelo menos o lugar do seu túmulo. Mas essa mulher diz: não, eu vou a Jesus. Porque quem é corajoso, ele enfrenta, ele põe a cara, ele se esmiuça. Apóstolo Paulo diz isso: porque eu pego meu corpo e eu reduzo a escravidão. Eu olho para o espelho e digo: Júnior, você não pode me vencer. Problema, você não pode me vencer. Dificuldade, você não pode ser maior do que meu Deus. Eu vou enfrentar essa situação. Aí Deus vai te ajudar. Terceiro, capítulo 3 nos demonstra que eles culparam a Deus pela derrota. Quantas pessoas que eu já aconselhei que falou assim: a culpa foi de Deus, eu devia ter me falado, casei errado. A culpa é de Deus. Tem um livro muito bom para quem gosta de ler. Filipianos escreve um livro, um jornalista americano escreve um livro chamado Frustrados com Deus. E nesse livro ele coloca lá: nós, na maioria das vezes, nós não colocamos a culpa em Deus porque a gente tem temor. Né? Aí muitas vezes a gente não fala assim: é Deus que está me abençoando. A maioria das vezes a gente quer tentar enrolar, mas no fundo do coração a sua alma está insatisfeita com Deus. Se você tem um controle para ter filhos e fala: poxa, a sociedade está tão difícil, eu só tenho condição financeira hoje de ter 1, 2, 3 filhos, eu vou ter 10. Aí eu tenho 10 filhos e dos 10 filhos, um é homicida, um é psicopata, o outro é drogado. Eu falo: a culpa é de Deus. Por que você não soube administrar isso? Eu não trabalhei direito, ou a culpa é do diabo? Quando é que Deus não me ajuda? É quando as minhas derrotas eu transfiro para o mundo espiritual, dizendo: Deus, por quê? Por que o Senhor não me ouve? Por que meu filho não converte? Por que minha mulher não muda? Por que meu marido não muda? Por que meu dinheiro não aumenta? E Deus olha para você e fala: meu filho, eu não posso mudar o coração da sua mulher e nem o coração do seu marido se você não aprender a perdoar. Eu não posso mudar o coração do teu filho se você não aprender a dialogar. Eu não posso mudar eles se você não fazer os elementos mais básicos que representam Jesus, e que Jesus vai estar em você, e nas nossas atitudes as pessoas vão olhar para nós e falar: opa, Deus é essa pessoa, porque essa pessoa é boa. E você vai ser constrangido pelo amor daquela pessoa, porque aquela pessoa tem Deus na vida dela, e não porque Deus mudou o coração dela e fez ela ser igual a você. Quantas orações eu já fui pedindo: pastor, que meu marido fosse mais bacana comigo. A verdade, você não quer que Deus mude o coração dele para Deus ou para Jesus. A gente quer que Deus mude os corações das pessoas para agradar a nós. Por que tem muita gente frustrada na oração, que ela fica: Deus, olha, muda isso aqui, meu patrão, pensei assim, mas no fundo do coração, lá no subconsciente, a gente quer que Deus coloque a pessoa no nosso gosto, ao nosso tempero, à nossa vontade. Deus não vai mudar ninguém para mim.
Deus vai mudar as pessoas para Ele. Para Ele. E mesmo Deus mudando as pessoas para Ele, que é o Senhor, essas pessoas vão continuar com temperamento quente, frio, melancólico, difícil. Porque Jesus escolheu 12 discípulos e um traiu, o outro enganou, e o outro abandonou, e o outro fugiu, mas todos serviam para Jesus. Todos eram do colegiado de Cristo. Todos cuidaram da igreja dele e foram apóstolos. Mas Jesus não falou com Pedro: eu quero que você seja igual a mim, Pedro. Eu quero que você seja meu, Pedro. Quarta característica, irmãos. Versículo de número 5. Capítulo 3, capítulo 4, versículo 5. Mandou, pois, o povo. Capítulo 4, versículo 5. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor da Arraial, rompeu todo Israel em grandes prantos e gritaram em terra, ressoou a terra. Sucedeu que, vindo a arca do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grande pranto, em choro, desespero, que a terra se moveu. No versículo 5 nós vemos que o povo de Deus passou a ser vigilante. Passou a ser vigilante. Quando eles viram que a batalha foi perdida, que os israelitas estavam vencendo, perdendo, e que os filisteus estavam sobressaindo, o povo começou a abrir os olhos. O olho do peixe, o outro da brasa. O povo começou a bater o olho e falou: aqui que nós temos que cuidar da nossa vida. É aqui que as chamadas brechas têm que ser tapadas. Quando é que Deus não nos ajuda? Porque tanto que eu orar por você, e tanto que você orar por você, e o tanto que nós congregarmos, mas se não vigiarmos, tudo vai cair por terra. Tudo vai desmoronar. O próprio Jesus diz: vigiai, 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 vigiai. Temos que ter vigilância em tudo, porque nós estamos sempre cercados de gente invejosa, maldosas, interesseiras. Nós estamos sempre cercados de muita coisa em nossa vida, e se a gente não vigiar sempre, a gente peca no falar, peca no fazer, peca no ser. Israel começou a pecar, pararam de vigiar, pararam de controlar, e aqui foi a ruína de Israel. Deus não tem como te ajudar se a gente orar, buscar a Deus, e você não continuar na sua própria vigilância. Continuando no versículo 8, diz lá a palavra de Deus, para andar um pouco mais rápido, capítulo 4, versículo 8, ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandes deuses? São os deuses que feriam os egípcios com toda sorte de praga no deserto. A palavra de Deus vai dizer que o povo dos filisteus ficaram tão medrosos, tão com medo da ira de Deus, que eles tiveram mais temor do que os crentes. O que eles dizem aí, irmãos, no versículo 8? Ai de nós, quem livrará destes grandiosos deuses? Eles não conheciam Deus nenhum. Eles achavam que os deuses eram do Egito. E aí, quando eles viram que Deus começou a dar vitória para o povo, as guerras foram vencidas, os deuses começaram a vencer a cabeça dos ignorantes. Eles começaram a dizer: não dá para brincar com Deus, Ele é verdadeiro. Quando é que não tem como Deus me ajudar? É quando eu continuo ignorante a respeito dele. Tem muita gente que não é crente, mas tem mais temor a Deus do que o próprio crente. Tem gente que não tem a experiência que eu e você estamos tendo aqui à noite de ouvir a palavra, mas ele tem mais seriedade quando vem. Uma vez um senhor de idade chegou no culto, eu estava no bairro São Vicente, um homem chegou lá, tirou o sapato, ele estava de boné, jogou o boné no chão, e ele foi andando pela igreja fora. Não estava bêbado, não estava lá, não, o senhor, ele tirou o sapato, tirou, sentou, chorou o culto todinho. E na hora da oração ele se ajoelhou. Saiu do culto, foi até aquele homem chegou para mim e falou: olha, você estava pregando aí, e eu senti tanto a presença de Deus na minha vida, que eu quase me levantei e fui embora. Eu falei: mas não tinha que ir embora, você tinha que ficar. Ele falou: não, eu não sou digno de entrar nessa igreja.
E eu falei, o senhor está descalço por quê? Eu achei que como tinha, né? Estava descalço. Ele falou, não, eu estou descalço porque entrar nessa casa tem que ser de Deus. Eu tirei meu chapéu porque eu entendo que aqui tem que ser de Deus. E eu virei para ele e falei, o senhor é crente? Ele falou, não. Mas eu creio no Deus que você está pregando. Eu nunca mais vi esse homem. Mas aquilo me deu um senso de temor de Eclesiastes 2. Quando entrares na casa do teu Deus, olhe como os seus pés pisam. Se for possível, tira a sua sandália. Claro que ele não está falando da sandália física. Ele está falando da mesma sandália que Moisés tirou no Monte Sinai, que é o seu orgulho. Quando entrares na casa do seu Deus, sejam pouco as vossas palavras. Quando chegarem na casa do seu Deus, cuidado com os votos, porque Deus leva a sério. E nós estamos levando uma geração tão doente, que não liga mais com a igreja, que não liga mais com os cultos. Ainda, graças a Deus, que a nossa geração e nossa igreja aqui é ordeira, graças a Deus. Eu estou falando porque eu sei que vocês ainda são bem educados, mas tem igrejas que não dão conta de pregar. É um levanta, é um conversa, é um tricota um assunto, é o outro que masca chiclete e põe debaixo do banco, é o outro que abre o celular, é o outro que levanta, é o outro que tosse, é o outro que olha no relógio, é o outro que passa a cabeça, é o outro que fica olhando a saia da irmã, é o outro que fica olhando o cabelo do irmão, é o outro que ignora a pregação, é o outro que escreve as frases erradas que o pastor falou e deixa no banco. O que já aconteceu comigo? Por que as guerras de muita gente estão sendo perdidas? Porque perdemos essa grande consciência do sagrado. Essa grande consciência do que é verdadeiro, do que é Deus. Israel perdeu e Deus levantou os ímpios para humilhar os crentes. O próprio Jesus disse, se vocês não abrirem a boca nessa geração corrupta, eu vou levantar ímpios para falar em nome de vocês, no lugar de vocês. E se for possível, eu vou levantar pedras para falar. Esses dias eu vi um senador pregando, irmão, que eu vou te contar. O senador pegou uma tribuna e falou, o nosso país precisa de Deus. Nosso país só conserta com Jesus. E eu fiquei pensando, esse homem não é cristão. E ele não é, de nada, eu sigo ele. Ele não é cristão, ele segue várias coisas. Ele não segue, mas ele falou, nós precisamos do Evangelho. E eles começaram a elogiar os crentes e os pastores na pandemia. Porque na pandemia eles trouxeram esperança, na pandemia eles trouxeram fé, na pandemia eles ficavam em lives, na pandemia eles ligavam, na pandemia. O problema não é o governo, o problema é a falta de Deus no nosso país, é a falta do Espírito no nosso país. Nós não podemos deixar que os nossos cultos, Deus não esteja presente nas nossas celebrações. E Deus não é presente nas nossas celebrações quando ignoramos a verdade do Evangelho. Quando o culto passa a ser rotineiro. Provérbios diz, com a alma farta, a alma gorda, tudo que seja mel se transforma em amargura. A alma que está saciada, tudo que foi explicado nesse altar, com louvor, com pregação, a alma está tão farta, que pode pregar o doce, pode pregar o mel, pode pregar o que for, não vai entrar. Mas para a alma faminta, o amargo vira doce. A alma faminta, uma palavra Deus te abençoe, um louvor, uma pregação dessa, a alma faminta vai embora dizendo, verdadeiramente Deus está neste lugar. Verdadeiramente vale a pena servir a Jesus. Verdadeiramente vale a pena continuar nesse caminho, porque Deus me ajudou até aqui. Ebenezer, Deus me ajudou até aqui. Ebenezer, Deus me ajudou até aqui. Foi a consciência desses irmãos. Por último, irmãos, versículo 11, diz assim no capítulo 4. Foi tomada a arca de Deus, e os mortos dos filhos de Eli, e Finéias. Foi tomada a arca de Deus e os filhos de Ofni e Finéias, que eram os dois filhos de Eli, foram mortos. Quando eu sei que Deus não está comigo? Simples para mim finalizar com vocês. Quando eu confio muito em mim,
quando eu sou covarde, quando nós muitas vezes não levamos as coisas de Deus a sério, quando não somos vigilantes, quando não fazemos a nossa parte, quando não influenciamos na obra, quando somos ignorantes a respeito de Deus, ignorância total. João Calvino diz que o verdadeiro conhecimento é a Bíblia é Cristo. Quando eu sou ignorante a respeito das Escrituras, eu não passo de um verme, de um homem ignorante que não quer saber da verdade espiritual. E é quando nós desprezamos a presença do Senhor. Nem Finéias desprezaram a vida de Deus naquele lugar. Quando é que nós desprezamos a presença de Deus? Quando nós não pedimos mais socorro à sua presença. Eu queria que você encurvasse sua cabeça, onde você estiver agora, em casa, aqui na igreja. Se você puder ficar de pé no seu lugar. Se você quiser que Deus te abençoe, presente-se a Deus no seu coração, na sua vida, na sua família. E diga, meu Deus, estou aqui de novo. Estou aqui novamente em teu altar. Me ensina a ser cristão, Senhor. Me ensina a ser discípulo, me ensina a ser servo. Me ensina a voltar ao teu caminho. Porque eu quero, como esses homens disseram, até aqui nos ajudou o Senhor. E quando nós não somos covardes, até aqui Deus nos ajudou. Quando não somos ignorantes, até aqui Deus nos ajudou. Quando nós ausentamos a presença de Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Que você possa dizer isso no seu coração e dizer, até aqui me ajudou o Senhor, porque até aqui eu cheguei com a ajuda de Deus. Até aqui eu tenho chegado com a ajuda do Espírito Santo. Porque se você abre a boca e fala, até aqui eu cheguei por mim, você chegou só. O rei Saul chegou só e foi destruído. Ele chegou com as próprias pernas e sumiu. O rei Saul sumiu de cena porque foi só. Mas o rei Davi apareceu porque ele foi com Deus. E é ele que escreve o Salmo 51, dizendo, meu Deus, não afasta de mim o teu Santo Espírito. Não afasta de mim o Espírito Santo da promessa, porque essa não vai mesmo. Talvez você está aqui nessa noite precisando disso. Voltar à adoração a um Deus que te chamou um dia e que está aqui hoje disposto para falar com você como falou. Você que está em casa ou que você que está aqui quer reconciliar-se com o Senhor. Aí mesmo no seu lugar você pode reconciliar com Jesus. Mesmo estando na igreja você pode reconciliar, porque talvez você é membro da igreja, mas parou a ser membro de Jesus há muito tempo. E agora é o momento da gente voltar para Jesus e dizer, Senhor, me socorre, me ajuda, me fortalece, me cure, me chama e me liberte de uma vez por todas. E que o Espírito Santo do Senhor possa fortalecer toda a sua casa e a nossa vida, e nós possamos romper. Para que as nossas guerras não sejam maiores do que nosso Deus. Para que os nossos fracassos não sejam justificados perante Ele. Para que Deus possa fazer a habitação como sempre fez. E poder fazer com que a nossa família, a nossa casa volte a Jesus e ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque, Senhor, sem Ti nós não sabemos que é a nossa casa. Sem o Senhor nós não sabemos educar nossos filhos. Sem o Senhor nós não sabemos corrigir as deficiências do nosso casamento. Sem o Senhor nós não conseguimos encher novamente. Tudo depende do Senhor, tudo é exclusivamente seu. E eu oro, Senhor, por cada um que aqui está. Eu oro por cada família que aqui entrou. Que possa cada dia se fortalecer, Senhor. E poder dizer, como todos disseram aquele grande dia, eu erguerei essa pedra e direi, até aqui me ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui os inimigos não me venceram, até aqui eu não fui destruído, até aqui eu não perdi o rumo da fé, até aqui eu continuo implacável no propósito eterno do Deus eterno que me comprou, me lavou, me purificou, me santificou, me selou a habitação de Deus, e hoje eu vivo porque Ele vive dentro de mim. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e as ricas consolação do Pai possam ser hoje e sempre sobre a vida de todos vocês, para a glória do nosso Deus eterno. Amém. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.